Olá, seja bem-vindo ao terceiro bloco da primeira aula do curso de Arcanos Menores do EADEPTOS. Então nós vimos até agora os conceitos do Yin e do Yang, né? Então o Yin contrai, o Yang expande. E a partir dessa ideia do Yin e do Yang, nós vamos ter a ideia dos 4 elementos. Então, quais são os 4 elementos? Terra, fogo, água e ar. E eles vêm diretamente desses princípios Yin e Yang. Então vamos começar do mais sólido, do mais denso, para a gente entender como é que isso daí funciona. Então vamos começar do grande Yin, ou o grande compacto, o grande fechado, o grande para dentro, ou o elemento terra. Então dentro da alquimia, dentro do tarô, dentro da astrologia, dentro da cabala hermética, quando a gente fala do elemento terra, nós estamos falando do grande Yin, nós estamos falando do grande denso, nós estamos falando de coisas materiais. Então é essa ideia de trabalho, de dinheiro, de corpo físico, de suor, de criação, de toda essa parte que tem a ver com o nosso físico. Então com o nosso trabalho, com o nosso sustento. Não é à toa que dentro do tarô esse naipe é conhecido como naipe de moedas, ou o naipe de ouros, ou em inglês diamonds, ou diamantes. Então ele está sempre remetendo para riquezas materiais, para aquilo que você consegue com o seu trabalho, com aquilo que você ara a terra, com a plantação, com a colheita e com os resultados físicos do resto da árvore da vida. Então, quando a gente estiver falando de terra, quando a gente estiver falando aqui de naipe, de moedas, nós estamos falando do mundo material, ou seja, da matéria. Então, em todas as mitologias a gente tem, né? Deus criou o homem a partir do barro. Então você vai ter essa criação do ser humano a partir das pedras, para Azteca, Maia, Inca, você vai ter a criação a partir do milho. Então você tem sempre muito essa correlação do ser humano com a terra, com o elemento terra. Daí, dentro do simbolismo, você consegue entender isso nos arcanos menores do tarô, dentro deste naipe. Tá ok? Então o elemento terra associado diretamente com as coisas materiais. Já o seu oposto é o elemento fogo, então a gente consegue entender o grande Yang, que seria a parte mais para fora, mais expansiva, mais explosiva dentro daquele conceito do Yin Yang. Então quando a gente fala em elemento fogo, dentro do tarô, dentro do hermetismo, dentro da alquimia, dentro da cabala, a gente está falando da palavra-chave vontade. Nós estamos falando dos nossos planos, dos nossos projetos, das nossas vontades. Então tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente está executando, mas naquela ideia de ímpeto, de fagulha divina, por isso que está associado diretamente com o fogo. Então pensa numa explosão. Então aquela explosão, o fogo, ele consome uma floresta inteira, uma cidade inteira. Então ele explode, ele é a grande representação da sua vontade agindo, de você acordando, é aquele tesão de quando você acorda de manhã e fala, eu vou fazer isso. Por quê? Porque é o que eu quero. Dentro do hermetismo, você está muito associado isso com a verdadeira vontade, ou aquilo que vai te movimentar. Então daí a ideia desse naipe está associado diretamente com o naipe de bastões. Então ele é o cajado do mago, ele é a varinha mágica, ele é o cajado do guia. Então pensa em Moisés guiando aquele povo pelo deserto com aquele cajado. Então o guia, o líder, o rei, ele está associado ali com a coroa, com a varinha do mago. No tarô e no baralho profano, ele está associado ao naipe de paus. Então ele tem ali as 3 esferas superiores da árvore da vida. Ele é a própria árvore da vida. Ele é a sua vontade. Então sempre que a gente imaginar o naipe de fogo, a partir de agora, falar do elemento fogo, você vai entender que é a sua vontade. Então os seus planos e projetos de vida. O elemento fogo e o elemento terra, eles estão nos opostos ali da árvore. Então, a terra é a manifestação, a concretização,
E o fogo é a vontade, é a verdadeira vontade, é o seu projeto. E o que está entre esse meio termo? Então, se o fogo é a alma e a terra é o corpo, nós vamos ter dois elementos que eles são a mente. Então, o elemento ar e o elemento água, eles trabalham diretamente com aspectos intelectuais e emocionais do ser humano. Então, eu vou começar pelo elemento ar, que é o elemento mais ligado à matéria. O elemento ar, ele está diretamente associado com a razão. Ele é a representação abstrata das coisas que são sólidas, que são físicas. Tanto é que ele é a pequena bolinha branca dentro do grande yin preto. Ele é aquela ideia que você coloca no papel de um código, ou um ensinamento, ou um projeto, que ele vai estar representado de maneira abstrata, alguma coisa que é real. Vou dar um exemplo para vocês. Se você escreve um texto e você entrega para uma outra pessoa, essa pessoa vai ler as instruções e vai saber o que você quer falar para ela. Se você projeta um prédio, você manda isso para outro país, o engenheiro de lá constrói o prédio, sem nunca nem ter falado com você. Se você compõe uma sinfonia e você manda isso para a Alemanha, o maestro de lá, junto com uma orquestra, vai conseguir executar a sua música sem nunca nem ter visto você. Se você fizer uma fórmula química e mandar para a China, eles vão conseguir fazer um plástico, o composto químico que você pediu, sem precisar conversar com você. Ou seja, todas essas maneiras invisíveis de você armazenar o conhecimento estão associadas ao elemento ar. Daí a ideia da folha. Então, quando a gente olha no naipe do ar, né, o naipe de espadas, você vai ver que a representação dele é uma pequena folha de árvore, ou uma folha de papel. Ele vai estar representando conhecimento. E nas oitavas mais altas, o autoconhecimento. Então, sempre que a gente falar do elemento ar, a gente vai estar falando de projetos de academia, projetos de escola, projetos de faculdade, projetos intelectuais, escritos, trabalhos e tudo aquilo que você coloca a razão dentro da sua vida. Ele está muito associado também, por que com o naipe de espadas? Porque a gente diz assim que o naipe de espadas ele corta todos os outros naipes. Ele é o naipe da razão. Então, às vezes você tem muita fantasia, muita ilusão, muita emoção. A gente vai ver daqui a pouquinho no naipe da água. O ar corta, ele é a lógica. Ele é cru, ele é direto, ele é objetivo. Por isso aí a ideia da espada. Ele vai cortar qualquer coisa que esteja supérfluo. E ele também dá a ideia daquele debate. Então, quando você está falando com a outra pessoa, você está literalmente combatendo com o elemento ar. Então você dá uma opinião, seu debatedor dá outra opinião, você dá outra opinião e assim por diante. Quem está escutando o debate vai observar as ideias e vai tomar uma decisão. Então daí essa correlação com a espada, essa correlação direta com o combate. Se você é advogado, ou trabalha com marketing, ou com direito, com política, então você já conhece bastante o elemento ar. Ele é o elemento da discussão, o elemento da conversa. E finalmente, nós temos o elemento água, que está representado aí pela taça ou o naipe de copas. A gente vai ver que ele é um coraçãozinho. Então, esse coração ele vai estar representando justamente as emoções. Então, o que vai ser essa emoção? É o pequeno yin. Ele está brotando dentro do grande yang, ou seja, ele está brotando dentro da vontade. Então, de dentro do elemento fogo, sai o elemento água. Então, de dentro daquela vontade de fazer as coisas, ele vai ativar uma emoção para você resolver isso e aí você vai manifestar. Elemento água ele está muito associado com alguma coisa que é intangível, por isso aí essa associação com a água. Então você precisa de uma taça para passar essas informações, passar essas emoções para outras pessoas. Então você pode falar assim, o quanto você ama seu filho, sua filha, sua esposa, seu cachorro, seu pai e sua mãe. Você não consegue passar isso para uma outra pessoa. No máximo você vai poder fazer um poema, uma música e dar uma explicação, ou seja, você vai ter que se valer do elemento ar para traduzir o seu sentimento e poder passar isso para outra pessoa.
O elemento água, ele é um elemento muito complicado dentro do hermetismo, porque nós, seres humanos, não conseguimos descrever os sentimentos. Não existe um código, não existe uma fórmula química, não existe nada que a gente possa colocar para passar o que a gente está sentindo. Então, no máximo, nós conseguimos fazer algum desenho, uma arte, uma pintura, uma poesia, uma música para tentar expressar esses sentimentos. Por isso que ele é considerado assim um dos mais sutis, um dos mais complexos elementos de se trabalhar. Daí a ideia de falar naipe de taças, ou copas, ou hearts, ou coração. Esses 4 elementos, eles trabalham ao mesmo tempo na árvore da vida, ou seja, você não pode simplesmente deixar seu corpo físico em casa e ficar só com os outros corpos. Então todas essas árvores, elas acontecem ao mesmo tempo. Então você está aqui fazendo esse curso, provavelmente isso começou de uma vontade de aprender. Então é a vontade de evoluir, de estudar, de conhecer arte, de conhecer o hermetismo. Então isso é o elemento fogo. A partir daí você vai ter aquela sensação de estar se identificando com o que eu estou falando. Então isso vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Você está escutando o que eu estou falando, ou seja, o seu elemento ar está ativo, e você vai tendo lembranças que aconteceram enquanto eu estou dando esses exemplos. Então você vai estar mexendo com o seu corpo emocional ao mesmo tempo. E você está efetivamente aprendendo alguma coisa. Então você está fazendo anotações e vai colocar isso em prática na sua vida. Ou seja, manifestar isso no elemento terra. Então, quando a gente fala de elementos aqui nesse curso, é meramente uma questão didática. Entenda que toda a árvore da vida ela é composta dos 4 elementos ao mesmo tempo. É impossível você dividir essa árvore da vida. Então, uma maneira de estudar também é pegar esses números e estudar qual é o as dos 4 elementos, qual é o 2 dos 4 elementos e assim por diante. Então, você vai estar percebendo nuances dessas esferas, né, dessas sefirot, dentro de cada um desses 4 elementos. Tá ok? Então, no próximo bloco, a gente vai ver um pouquinho do que é a árvore da vida e depois a gente vai juntar todas essas informações. Até mais.